E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Vim aqui para falar sério hoje, mas muito sério mesmo. Pode ver que eu nem comecei com toda aquela empolgação cotidiana do e aí, meus amigos, beleza? Como estão, né? Porque eu vim falar aqui de um filme que toca numa veia que eu acho que hoje estamos passando muito por isso novamente, que é um assunto que nunca morreu, sempre esteve aí, né? E vamos analisá-lo friamente aqui hoje. Lógico que, primeiramente, eu sou o Conner Castilho, apresentador oficial aqui do Cinecone, né? Peço para você se inscrever nesse canal, porque quando é para falar de zoeira, nós zoa, mas quando é para falar sério, a gente fala sério também. Então, sem ficar se enrolando muito, vamos direto ao assunto. Vem comigo e bora pro vídeo. Eu quero falar hoje aqui de um filme de 1998 dirigido por Tony Kaye, que é interpretado por Edward Norton e Edgar Furlong, que se chama American History X. American History X, ou A Outra História Americana, como é conhecido aqui pra gente no Brasil. Esse filme que conta a história do Danny, que é um garoto que viu seu irmão sendo preso por assassinar um cidadão negro após uma tentativa de roubo, e acaba por seguir os mesmos passos do irmão. Este que é um neonazista, skinhead, extremista e super conceituado dentro da sua gangue, né? Daquele tipo de usar uma suástica tatuada, white power total. Dito isso, nós vimos ali que após a saída da prisão do seu irmão Derek, que no caso é o Edward Norton, o Danny quer mostrar para ele que ele seguiu os mesmos passos, que ele tem orgulho de ser o irmão, né? E tem orgulho de ser um descendente ali deste white power, aonde o Danny volta um pouco, no caso o Derek, volta um pouco transformado da prisão e tenta, assim, tirar seu irmão deste meio. Ali então nós conhecemos o Seth, o Cameron, a namorada do próprio Derek, que são extremistas americanos do white power total. E o que esse filme mostra? Primeiramente, você acaba vendo como funciona este movimento neonazista, né, que a gente viu acontecer há pouquíssimo tempo, manifestações vindas desse tipo de grupo, e como é a parte de recrutamento deles, a parte de mental, sabe? A manipulação mental sobre adolescentes que têm um pensamento um pouco já distorcido de nascença, ou como mostra no próprio filme, muitas vezes dentro de casa. A gente tem uma passagem ali que diz que o racismo não começou ali dentro da casa dele, essa coisa do neonazismo, não começou quando o pai dele foi assassinado por um negro, que aconteceu, mas sim antes, porque esse assunto já acontecia nos jantares de família, no sentido do tipo, o pai dele era um bombeiro e falava para eles que agora 2 negros entraram na corporação sem tirar a melhor nota, mas sim porque era cota, e agora a vida dele não depende do melhor, mas sim de alguém que entrou por cota. E isso, de certa forma, acaba fazendo algum sentido, né? Sua vida depende de outro, então que seja o melhor, né? Mas o que quer mostrar nesse filme aqui? Que não é esse o problema do pai dele. Os caras poderiam ser os melhores, mas o problema é que eram negros. Então o pai dele tinha sim essa veia racista forte e acaba que em pequenos atos incentivou seus filhos. O filme é muito pesado, ele é pesadíssimo, tem cenas brutais, tem cenas violentas, e é muito cru. Como eles usam o preto e branco para tratar dos flashbacks, principalmente da passagem do Derek pela cadeia, pela prisão, é muito incomoda, ele mexe com o seu sentimento,
sabe? É muito certeiro e te deixa com uma angústia. A trilha sonora te causa um peso, um negócio ruim. Mas isso não quer dizer que o filme é ruim, muito pelo contrário, o filme é sensacional. Inclusive, o Edward Norton aqui, ele entrega um personagem de duas facetas tão diferentes que ele foi indicado ao Oscar na época. No caso, o filme é de 1998, ele foi indicado nessa época como o melhor ator. Por mim, ele merecia ter ganhado, mas a questão não é essa, não vem ao caso. A questão é que ele entrega um personagem dúbio muito, muito pesado, porque um momento ele é aquele cara super agressivo que faz de tudo para poder passar as suas verdades e a sua doutrina. Então ele não mede forças. Se for preciso, ele vai para cima. Ele é agressivo, ele é incontrolável, mas ao mesmo tempo ele é frio e calculista. Ou seja, tudo que o Cameron aqui, que é o verdadeiro vilão nesse filme, se é que tem um vilão, que é o cara que é o cabeça, é o cara que criou a ideia nos jovens ali e vai recrutando o seu pequeno exército e assim aumentando cada vez mais o seu pequeno poder. No caso, seu poder branco. Mas após a saída da prisão, aí quando ele começa a conversar, após ele tentar sair desse meio e tentar tirar seu irmão, no caso o Danny, o Edward Furlong, ele vê que assim, ele começa a pensar em tudo que ele passou na cadeia e passa para o seu irmão. E ali ele foi abusado, mas ele não foi abusado pelos negros, os mexicanos, os latinos ou os judeus. Não, ele foi abusado pelos caras que carregavam o mesmo símbolo que ele. E quem fez ele sobreviver na prisão depois disso foi exatamente um negro. Isso o fez pensar nas suas prioridades de vida. E ele assim tenta passar pro seu irmão mais novo que entende isso. Esse filme ele é muito certeiro no sentido do que ele consegue fazer você ver que os dois personagens mais extremistas também conseguiram mudar. Então, se eles podem mudar, qualquer um pode mudar. E acaba o filme de uma maneira extremamente trágica e que dói. Mas dói tanto porque a cena anterior a isso vai te controlando mentalmente com uma trilha sonora pesada. Você vê que os dois estão felizes ali, eles estão bem, mas o peso da trilha sonora e da expectativa que aquilo vai causando em você causa uma agonia tão grande, gente, que chega a sair lágrimas dos olhos. E é muito pesado, é muito cru, como eu disse. Esse filme, a dor que passa dos personagens, dos acontecimentos, é sempre muito pesado, é sempre muito extremo. Apesar de não vermos como se finaliza algumas histórias dentro deste filme, de alguns outros personagens, também não importa, porque esse filme é basicamente entre os dois irmãos, a interação entre eles. Um irmão que se espelhava no irmão mais velho, e o irmão mais velho que viu o que ele se tornou e viu o que o seu irmão estaria se tornando e o que ele causou para toda a sua família. E então é um filme de redenção que trata o racismo de uma maneira crua, de uma maneira realista. Não passa a mão na cabeça de ninguém nesse filme. Não mostra os negros como os bonzinhos, os coitados, mas também não mostra os white powers brancos como os certos, os caras que têm que ser vangloriados, muito pelo contrário. Eles vivem numa sociedade cruel. Então, aqui esse filme mostra a crueldade de ambos os lados. Só que como os personagens no foco estão mais voltados os extremistas brancos, então o filme acaba mostrando um pouco mais esse lado. Porém, também mostra as gangues dos negros. Então esse filme ele trabalha o racismo de uma maneira super forte, super inteligente, mas também não passa a mão na cabeça. Não quer mostrar um personagem falando, olha como ele era bonzinho e ele morreu por causa disso. Não, entendeu? Eram guerras de gangues. Aqui é um filme de todo mundo tá errado. Ninguém aqui é bonzinho, não tem tons de cinza aqui. A única coisa que acontece é a mudança na mente de uma pessoa que mostra pra gente o quê? Que se não mudarmos os nossos pensamentos, coisas ruins vão acontecer.
Não interessa a maldade que está lá fora, não interessa o que está acontecendo à sua volta. Você tem que ser uma pessoa boa, porque você tem que ser exemplo. Se você for exemplo, pessoas vão seguir esse exemplo. E é isso que esse filme mostra. Que pessoas seguem exemplos. Pessoas criam líderes, pessoas criam ícones e heróis. E eles vão atrás, eles vão seguir, eles vão idolatrar. E quando você é idolatrado por algo ruim, e quando você percebe isso, muitas vezes já é tarde demais. Então, às vezes a água já passou do umbigo. Então é um filme que, assim, ele merece ser assistido, ele merece ser estudado. É um filme com uma direção muito certeira, muito perfeita, te faz causar calafrios, te faz sentir incomodado só com a música e com o diálogo e com a movimentação de um ou dois personagens em tela. É uma coisa sensacional. A entrega aqui, pô, o Edward Furlong, pra quem não sabe, ele foi o John Connor no Exterminador do Futuro 2, né? E ele depois ficou envolvido com drogas, acabou que ele não voltou pro terceiro filme, exatamente porque ele estava em reabilitação. Então é meio que a vida imitando a arte ali. E ali ele entrega um personagem muito bom, também dúbio, porque ele também muda. E, gente, a lição que ele passa com o texto que ele deveria ter entregue ao professor é sensacional. Então, assim, é para você pôr a mão na cabeça e refletir que às vezes você mudando pode mudar o mundo. Começando por uma pessoa, né? Você muda, sua família muda, quem se inspira em você muda, e no final vivemos num mundo melhor. E eu acho que é isso que a gente quer, né? Uma igualdade, uma empatia maior entre seres humanos. Eu acho que é isso que a gente busca aqui, né? Uma felicidade para vivermos todos bem. Afinal, nós não somos raças, nós somos uma civilização e nós não vivemos em lugares diferentes, vivemos dentro de um único planeta. Por que que o humano tem que ser diferente? Certo? A gente tem que ser igual. Somos iguais e é assim que vai ser. A partir de agora, vamos mudar os nossos mindsets para poder trabalhar um pouco melhor com a ignorância, não só nossa, mas dos outros. Muitas vezes uma conversa de dia a dia pode sim gerar um efeito cascata, um efeito dominó, um efeito borboleta trágico, cruel, de uma maneira que nem eu, acredito que nem você que está ouvindo, gostaria que acontecesse. E eu acho que está na hora da gente parar um pouco, pensar um pouco e mudar. Eu acho que já passamos desse ponto. Está na hora de mudar. Tá bom? Não quero tá aqui levantando bandeiras, muito pelo contrário, tá? Eu ainda acho que piada é piada, humor é humor, ofensa é ofensa, tá? Eu acho que muita coisa tem que ser colocada na balança para manter um equilíbrio, porque a gente tem que sempre manter um equilíbrio. Não adianta querer passar quem te oprimiu para virar um opressor. Não adianta querer falar, não, eu sempre fui aqui, ele tem que estar abaixo. Não, nós somos aqui, ó, civilização, ok? Quando a gente se tornar uma civilização só, aí talvez a gente não fique nessa baixaria que a gente está vivendo hoje em dia no mundo inteiro por motivos fúteis e banais. Acredito eu que esse tempo está na hora de passar, tá bom? Vamos viver como devemos, como seres humanos dentro de um único planeta. Vou ficando por aqui, essa é a minha mensagem, essa é a minha análise do filme. Eu vou dar uma nota para esse filme, para mim esse filme é 10. É um filme para mim que é 10, eu não consigo achar um defeito nesse filme. É um filme que tira emoções, é um filme que passa a ideia que ele quer passar, é um filme que mexe com o que ele quer mexer de uma forma sensível, ao mesmo tempo agressiva, sem ofender ninguém e ao mesmo tempo mostrando a realidade de todos. Então é um filme que pra mim merece uma nota 10, tá ok? Vou ficando por aqui, meu forte beijo, meu forte abraço, muito obrigado e tchau. I love you and you're my best friend. And I'm not telling you what to do, but I need you to understand.